Sejam muito bem-vindos ao programa Players, aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado. Eu sou Marquinhos Silva e hoje vamos bater um papo super bacana. Ele que é músico multi-instrumentista, atualmente trabalha com produção musical. Vamos saber tudo sobre a vida, a carreira, ministério. Tô falando dele, Rodrigo Mouras. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Sejam muito bem-vindos ao programa Players. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Isso aí. Pra gente começar, uma pergunta básica: quem é Rodrigo Mouras? Bom, Rodrigo Mouras é um músico apaixonado pela arte dos sons, que, enfim, descobriu a música desde a infância e hoje tem o privilégio de trabalhar, de viver, de sonhar e realizar sonhos com a música. Que bacana, glória a Deus pela sua vida, viu? Sim. Rodrigo, para a gente já começar a conhecer um pouco mais do seu ministério, a sua vida na música. Você toca desde pequeno. Como começou? Comecei com 7 anos de idade. Pequeno, hein? Isso. A minha maior influência foi o meu avô. Eu morava em uma casa que ficava embaixo da dele e ele, como músico, tinha o costume de ficar tocando de madrugada, compondo, e ele tocava modas de viola e cavaquinho. E eu ficava apaixonado e acordado para ouvir as composições dele. Que legal! Isso me fez ficar interessado pela música. E um fato interessante, o que realmente me chamou para a música foi que depois de um período meu avô teve um derrame e ele perdeu os movimentos, ele não conseguia tocar. E eu lembro que eu toquei a música dos Galhos Secos, que é uma música com 3 acordes, Sim. né? E é só o que eu sabia tocar na época. E aquilo emocionou tanto meu avô, e aí eu vi qual é o poder da música. Na verdade, não é quantas notas você toca ou o quanto você sabe tocar, mas se você sabe tocar com o coração. E isso daí me levou até hoje. Que bacana, que história bonita, viu? E de lá você aprendeu a tocar quais instrumentos? Bom, o meu instrumento principal é a guitarra, mas eu comecei no violão. Comecei fazendo violão clássico. E do violão eu parti para a guitarra. Gostava de ouvir rock, enfim, e aí precisava de uma guitarra, distorção. Mas eu toco baixo também, bateria, teclado, e como produtor musical tenho a possibilidade de arranjar violino, instrumentos de corda, sopro, enfim. Ou seja, quer colocar na sua mão, você toca. Isso, quase isso, né? A gente dá um jeito, é isso aí. Que bacana. Aí a guitarra foi que chamou a atenção, você se apaixonou pela guitarra. A gente tem uma conexão muito forte, é que eu consigo expressar o meu coração. E por que guitarra? Eu não saberia descrever para você o porquê da guitarra, né? Eu acho que existe quando você nasce ou tem algum certo dom para a música, algum chamado para a música, você vai trilhando, os dias vão passando, e o que aconteceu é que quando eu peguei numa guitarra, houve uma ligação. Houve uma conexão ali. Isso. E aí foi o instrumento que eu, de fato, me apaixonei, né? E aí você se especializou na guitarra mesmo, isso, né? Estudou e aí você foi a fundo na guitarra. Isso, na guitarra. E profissionalmente você já tocou com algumas bandas? Já. Fala um pouco dessa parte da sua vida também. Como músico profissional, isso começou mais ou menos com 22, 23 anos. Eu já tive a possibilidade e a felicidade de tocar com Ronaldo Bezerra, com Dérica Gomes, com Kleber Ferraz, Ministério Viver em Cristo, e com a minha banda também, que é uma banda independente chamada Disconnect, e com outros artistas que eu só gravei, né? Participei de gravação do disco deles, porque eu sou músico de estúdio também, né? Então, às vezes as pessoas não sabem, mas tem muito músico que hoje é especializado somente em gravações de estúdio, né? Então, às vezes você não vai ver ele com o artista, com o cantor, mas ele está nas gravações, na participação do disco, ele está lá. Está na ativa. Isso. Legal. Agora, uma opinião sua.
Músico de igreja, você é cristão. Isso. Músico de igreja que toca profissionalmente no meio secular. A sua opinião sobre isso, Rodrigo? A minha opinião, eu acho que é bem simples a esse respeito. Eu entendo que nós, como cristãos, nós precisamos ser a diferença, ser a luz, né, em qualquer lugar. Não é o lugar que eu estou que vai me influenciar, mas a partir do momento que eu recebi a Cristo, eu sou um agente de mudança. Uhum. E como qualquer outro trabalho, se eu fosse contabilista, se eu fosse um advogado, enfim, eu iria ter acesso a meios e a situações que de repente iam colocar alguns fatos em dúvida, e eu ia ter que mostrar a minha fé, aquilo que eu acredito, enfim. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que se rotula muito, é cristão, tem que tocar na igreja, mas eu entendo que o ID é para ir para fora. Uma vez que eu fui salvo, eu preciso mostrar isso para as outras pessoas, né? Contagiar elas. Bacana. Fica a dica aí, galera, do Rodrigo Mouras aí. Rodrigo, tecnologia musical, cara, você é contra, a favor? Há músicos que ainda preferem algo mais analógico. Qual que é a sua opinião sobre isso também? Eu comecei, eu acho que como a maioria dos guitarristas, com uma Zoom 505, que é uma verdadeira abelha. É incrível. Você escuta o som hoje e você fala, não acredito. E eu achava muito louco, eu colocava aquilo, sujava tudo, aumentava o volume e achava que eu estava tocando muito. Eu não sou contra a tecnologia, porque é o seguinte, hoje você tem o som analógico, que é o som real, né, do equipamento, enfim, que foi desenvolvido para isso, mas com o avanço, com a tecnologia, hoje você tem os simuladores, que são tão bons quanto, e o que para mim importa é o resultado final, aquilo que eu preciso, o timbre que eu preciso para aquele trabalho, para aquele momento. Então, para mim, isso não importa muito. Se é virtual, se é analógico, o importante é eu chegar no resultado que eu preciso. Independente do meio ali. Exatamente. Então, você é a favor, tanto que você usa... Isso, uso. Em gravações, existem situações que eu vou usar um amplificador valvulado, e existem situações que eu vou usar uma pedaleira com simulação de amplificador, ou os conhecidos VSTI, que são os simuladores que a gente usa direto do computador, apenas usando uma placa de áudio, e você resolve a situação. Ou seja, de acordo com a necessidade, você usa tranquilamente. Exatamente. Né, sem problema nenhum. Uma coisa interessante para comentar, e que eu acho importante frisar, é que assim, as pessoas... alguns são contra, outros são a favor, mas o lance do músico, quando ele encontra a sua identidade, ele encontra o seu som. E ele vai tirar esse som independente do equipamento. Eu posso estar com um amplificador, é lógico que algumas coisas vão facilitar, mas o meu som, ele depende da minha mão, da minha pegada, do meu sentimento. São tantas coisas que envolvem isso, e para chegar nisso, independente do equipamento, depende muito mais de você. É isso aí. Agora, para a gente ir encerrando esse bloco, Rodrigo, para quem quer iniciar a sua carreira na música, há pessoas que dizem que para tocar guitarra tem que passar por violão primeiro. No seu caso foi assim, mas necessariamente precisa ser assim para você também como professor, porque você também dá aula, né, de violão e de guitarra. Não acredito que seja necessário, não. A importância de você tocar um instrumento de corda é que ele te abre diversas possibilidades, tanto no campo da harmonia, no conhecimento teórico, para que você toque outros instrumentos. E isso facilita tanto no violão como na guitarra. O fato é que a gente identifica um violão e uma guitarra como instrumentos semelhantes, mas eles são muito distintos. Guitarras são técnicas diferentes de violão. Então é bom que você determine. Eu não vejo problema um guitarrista começar no violão ou vice-versa. Mas é importante que você saiba o que você quer estudar e se dedique a isso. Se é guitarra, se é violão, porque vai chegar uma hora no meio do caminho que você vai ter que decidir. São técnicas diferentes, são posturas diferentes de mão. Então isso conta muito. Bacana. Então, galera, fica a dica aí também. Se você quer estudar guitarra, vá direto na guitarra, que é melhor, né? Já começa na guitarra e já fica tudo certo. Se é violão, então, né, já começa ali no violão.
Enquanto o Rodrigo se prepara, fica ligado em nosso canal no YouTube. Anota aí, youtube.com/portalbr4. Vamos curtir agora então Rodrigo Mouras aqui no programa Players. Rodrigo Mouras, programa Players. Rodrigo, fala uma coisa agora, conhecer um pouco mais você com o instrumento. Qual o estilo que você mais curte? Eu gosto muito do blues, rock, né? Eu acho que esses são atualmente os principais estilos que eu curto na guitarra. Existe o jazz, o fusion, mas eu me aventuro muito pouco. É mais a onda também conhecido como worship também, que é guitarras, delays, ambiências, e a parte do rock e do blues, que eu gosto muito, assim. Se for para escolher um, né, vamos agora conhecer um pouco mais, escolher um, seria o rock ou o blues? Acho que inicialmente o blues. O blues, primeiramente. Até porque ele que gerou o rock, então... É verdade, né? Já vai na raiz do negócio, né? Raiz. Beleza. Agora, algo mais técnico, Rodrigo. Acordes de quinta. Qual a sua opinião sobre isso? Eles funcionam muito bem no rock, né? Eles são conhecidos, são os conhecidos power chords, né? Eles funcionam muito bem no rock. Só que existe uma coisa que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é importante você conhecer toda a estrutura da música e você pode... Vou exemplificar aqui, tá? Eu tenho um acorde de quinta aqui, que é o Ré e a sua quinta. Por exemplo, se você quer dar um pouco mais de peso, você acrescentar a sua quinta invertida na sexta corda. Percebe? Se eu fosse fazer só o acorde de quinta, seria assim.
Com a sua inversão, fica assim. Fica mais cheio, né? Isso, acaba dando um pouquinho mais de peso. Sobre os acordes de quinta, eu acho eles interessantes. Só que uma coisa que tem que tomar cuidado é que alguns guitarristas, principalmente quando estão começando, só sabem fazer e não se preocupam em aprender o acorde, aprender pelo menos as tríades, né, os acordes fundamentais. E aí tudo que você vê ele tocando é sempre com power chord lá, tônica e quinta. Só isso. Agora, Rodrigo, eu queria saber, assim, você como professor, um aluno que está iniciando como aluno de guitarra, para ser guitarrista. Isso. O que você indica? Qual instrumento, qual guitarra que você indicaria para iniciação? Eu acho assim, a guitarra ela tem muito a ver com o estilo que a pessoa vai querer seguir. Então, uma guitarra que é muito coringa, assim, que ela funciona bem em vários estilos, é a Stratocaster. É uma guitarra muito conhecida pela marca Fender, né? E esse é um modelo Stratocaster, né, que eu estou usando aqui, com headstock invertido, com humbucker, enfim. Mas o modelo Stratocaster, ele é bem versátil, assim, seria uma boa guitarra. É porque, de repente, você chega na loja para comprar uma guitarra, o vendedor quer empurrar aquela mais cara e tal. Não, de repente você dá para dar uma seguradinha agora, aprendeu, já tocar, tá tocando legal, e aí sim muda de guitarra, né? Até porque quando você descobrir o estilo que você vai querer seguir e numa certa fase dos seus estudos, você vai perceber que existem guitarras para isso. E quando se fala em guitarra, quando se fala em guitarrista, lembra-se bastante de solos. Uma dica para fazer um solo corretamente, né? Porque de repente tem aqueles guitarristas que já quer fazer solo a música inteira e tal, né? Mas dá uma dica, você como professor ainda, o Rodrigo. Uma coisa que eu procuro fazer com os meus alunos, e eu acho importante, é entender que o solo, o improviso, é um diálogo da guitarra com quem vai escutar. E da mesma forma como eu estou conversando com vocês, como eu estou conversando com você aqui, eu respiro. E às vezes eu percebo que o guitarrista ele fica tão afobado em mostrar milhões de técnicas e ele não respira. E ele não cria um diálogo, parece que ele está emendando palavras em palavras em palavras e você não entende nada. Então, se eu puder deixar uma dica, é isso, respire. Meus alunos mesmo, eu faço eles ficarem digitando com metrônomo para tocar no tempo e respirando. Para eles aprenderem a respirar enquanto tocam. E essa respiração, ele acaba passando para a música também, né? Exatamente. Não é simplesmente chegar e tocar, querer ser o Slash lá e tal, mas na verdade não. É toda uma composição, né? Quando eu comecei na guitarra, eu lembro que, assim, nos cultos mesmo, chegava que a hora da música que tinha um solo de guitarra, quando eu terminava o solo eu tava vermelho, porque eu não respirava, travava assim, e aí terminava o solo, ufa. E aí depois, com o tempo, quando você começa a analisar o seu improviso, o seu solo, você percebe que, assim, por causa da falta, de não respirar, a adrenalina sobe demais e aí você começa a fazer as coisas mais aceleradas, você sai do tempo, enfim, tem várias coisas que influenciam, né? É verdade. Palhetada alternada. Certo. Dá uma dica pra gente aí. Uma dica bacana de palhetada alternada é esse exercício aqui, ó. Eu chamo ele de X, tá? Que vai treinar tanto a mudança de corda como também a palhetada alternada. E se eu puder passar um outro, que eu acho muito bacana, é assim, esquece esse lado, você vai só abafar e você vai fazer isso daqui, ó. Você vai descer 3, é sempre assim, desce 3 cordas e sobe uma, então é... Se você fizer isso daqui durante um tempo, com um metrônomo, sempre estudando com metrônomo, você vai ver que a sua palhetada alternada vai evoluir bastante. Que bacana. Esse aí, galera, programa Players aqui pela sua BR4, hoje batendo um papo super bacana. Ele que é músico, guitarrista, multi-instrumentista, posso falar assim, né? Produtor musical, principalmente, a principal função dele hoje, Rodrigo Mouras. Rodrigo, agora uma dica pra gente aí. Fala um pouco de band, slide, pull-off, hammer.
Pode ficar à vontade aí. O que você tem para mostrar aí para a galera? Uma das técnicas que eu mais utilizo é o bend. E o bend é uma das técnicas que hoje, na atualidade, eu sinto muita falta nos guitarristas que estão começando. É uma das técnicas mais sentimentais da guitarra, onde você consegue expressar bem a sua alma. E a galera, às vezes, está tão preocupada na fritação, e aí quando chega o momento da música, o momento da sua improvisação, que ele vai fazer um bend, o bend vem desafinado, ou então vem muito duro, muito seco. Então, uma coisa importante é você treinar os bends e afiná-los, né? Existem diferenças de guitarras. Guitarras com ponte fixa e guitarras com ponte flutuante, a sua tensão, a força que você aplica para fazer o bend é diferente. Então é importante que você treine sempre com o instrumento que você vai tocar direto. Treine aonde ele vai chegar. Por exemplo, eu vou dar um bend na tonalidade de Dó, tá? E o meu bend ele vai partir de Ré e chegar na nota Mi. Então eu escuto o som da nota e depois eu dou o bend. E isso eu posso fazer em diversos lugares. E treinando dessa forma, você vai afinar o seu bend, para que quando você for expressar ele não saia desafinado. Porque não tem nada mais agradável na guitarra que um bend desafinado. É verdade, né? E é legal que você tem no seu ouvido também, né? Exatamente. Opa, peraí que tem algo errado aqui e tal. Então, você acaba também treinando o seu ouvido. E uma coisa interessante no bend, também é uma das coisas que acontecem no estudo, é você só treinar o bend de um tom. Mas existe muito sentimento nos bends de meio tom. Exemplo. Então, os bends de meio tom, eles são bem sentimentais, é bacana você treinar eles. É aquele bend que às vezes você não vai chegar na nota, ele só começa a ir e volta para a nota inicial, né? Isso é bacana treinar e ouvir muito isso também. Que bacana. É aquele toquezinho na música, né? É aquela cerejinha, né, na música, assim, que faz toda a diferença. Isso. Slide. Slide? Bom, slide é uma coisa bacana, é isso daqui. Da mesma forma, do mesmo jeito que você faz a aplicação para o bend, é importante que você faça para o slide. Às vezes, é importante, por exemplo, eu preciso chegar nessa nota, e é importante que você treine para que você não passe ou não chegue antes, né? Na verdade, as diversas técnicas da guitarra, não adianta você só entender o conceito e achar que você vai executar ela bem. É preciso muito treino, muita dedicação ao seu instrumento. O braço da guitarra, ele muda muito de acordo com a região que você está. Então, se você não treinar, você acostuma a dar slide só aqui, por exemplo. Quando chegar aqui, que as casas são menores, você vai acabar passando. Aí já viu, vai desafinar. Então, assim, é muito importante que você conheça o braço, toda a extensão do braço da guitarra e que você treine separado essas técnicas. A gente falou quase agora do bend, do slide. Preciso chegar aqui, vou treinar sem pressa. E assim você vai conseguir executar muito bem essa técnica e contribuir para a música. Que legal. Ou seja, tem que ter dedicação, independente do tipo de efeito que você quer dar. Você tem que estudar, sentar, parar, estudar, se dedicar para que fique bacana também. Entender o sentimento que cada técnica passa, né? Para que você aplique a melhor técnica de acordo com o que você quer passar. Que legal. Agora falando um pouco de pedaleira. O que
você trouxe aí pra gente? Bom, eu estou usando aqui uma Pod X3 Live da Line 6, que é a Line 6 em si é uma marca que ela faz simulações muito bem, assim, eu gosto muito. E ela resolve, eu vim do universo analógico, vários pedais, eu sou endorse da marca Feig, e eu utilizo os pedais da Feig Custom Shop, mas em algumas situações eu me vi com dificuldades. Por exemplo, acompanhando o Ronaldo Bezerra, existiam situações que vinha escrito, por exemplo, no mapa de palco, tem um Marshall, e a gente chegava lá e era um Marshall de 10 watts, por exemplo, você fazer um evento de grande porte. E aí eu me vi na situação de procurar alguma coisa que viabilizasse isso, mantivesse timbre, qualidade de som. E aí eu encontrei isso na Line 6, né? É uma pedaleira que, se eu não tiver o ampli, como eu já tenho os meus sons feitos, programados aqui, eu ligo ela direto numa mesa. Tranquilo. E eu tenho o timbre que é o timbre do CD, o timbre que a gente usou para gravar, enfim. Que legal. Mais especificamente dessa sua pedaleira, ela encontra no Brasil, ela é importada? Essa pedaleira você encontra com facilidade. Facilidade. Na maioria ela é importada, mas você encontra. Hoje ela já não é mais a top de linha, né? Hoje a Line 6 tem a HD 500, 500X, HD 300, 400. Mas o grande lance da pedaleira é você encontrar e saber manusear bem ela, porque às vezes o guitarrista ele tem uma big pedaleira e ele não sabe usar ela, não sabe timbrar. Nessa pedaleira em específico eu encontrei o timbre que eu precisava e dificilmente eu vou precisar trocar, substituir só por causa de uma atualização. Entendi. Entendeu? Ou seja, para você resolve, né? Então, essa é a dica, né? Você vê qual que é a sua necessidade, independente da marca e tal, do modelo, se ela resolve para você, exatamente, tranquilo, né? De repente não precisa gastar tanto assim, né? Você compra uma mais ou menos, tá, mais que resolve, atende a sua necessidade, né? E interessante, se eu puder citar, eu gosto de usar a pedaleira quando eu não uso o amplificador. Quando eu vou usar um amplificador, aí eu tenho um amplificador valvulado, enfim, que está à disposição, aí eu vou para os analógicos. Entendi. Tá. Já que você citou amplificador para guitarra, o que você indicaria aí para a galera? Eu não vou falar de marca, tá, mas eu vou falar assim, existem amplificadores hoje valvulados com pequena, a gente chama, são pequenos, né, de 20, 15 watts, que resolvem muito bem. Eles são potentes, falam muito bem. Às vezes, e eu já vi isso muito, você tem um espaço pequeno para você usar e você compra um amplificador valvulado de 100 watts. Sabe quando que você vai chegar ou utilizar o seu amplificador da forma correta nesse espaço pequeno? Nunca, porque é um amplificador extremamente potente e que ele vai começar a funcionar mesmo, as válvulas, enfim, da metade para frente. Então, assim, não compensa. Então, você precisa saber o ambiente que você, enfim, vai utilizar isso, e aí compra um portátil. Se de repente o ambiente, você precisa de muito volume, não precisa nem ser valvulado, os próprios amplificadores transistores, dependendo da marca, hoje você tem Fender, você tem Blackstar, você tem Vox, tanto os valvulados como sem ser valvulados, Marshall, e assim, que atendem muito bem e que vão resolver. Que bacana! Uma super dica aí, galera, do Rodrigo Mouros aqui no programa Players. Rodrigo, pra gente, verdade ou mito agora, vamos ver. Palheta muito dura para tocar guitarra, para solar, a palheta tem que ser mais maleável, mais flexível ou mais rígida? Ou é indiferente? Na verdade, eu acredito que até por isso que existem várias espessuras, né? Sim. Eu estou usando aqui uma palheta da Lost Dog, que me patrocina, tem a minha assinatura aqui, e ela é de 1.0, né? Eu já usei palhetas de 3 milímetros e, dependendo da situação, até menores. Eu não acredito que elas são melhores para o solo. Elas vão dar
uma sonoridade diferente, de acordo com aquilo que você quer passar, com a situação, tanto para gravar, enfim. Por exemplo, uma palheta muito dura, para você fazer um swing, se ela for muito dura, você vai tirar um pouco da sensibilidade. Se ela fosse uma palheta um pouquinho mais mole, você teria ela batendo mais nas cordas e ia dar um pouquinho mais de gingado. Então depende muito da situação, o que você vai tocar para a palheta. É indiferente, né? Diferente. Legal. Pelo menos pra mim, né? Sim. No caso da correia, coloca mais em cima, mais embaixo, ajuda, atrapalha no solo, né? Tem guitarrista, na verdade, né? Tem alguns, né, que jogam lá embaixo, né? Aí tem uns que já ficam mais em cima, assim. Você, como músico, como professor, o que é para você o uso da correia corretamente? Assim, a correia, a guitarra muito lá embaixo é mais estética, né? Principalmente no rock and roll, né? Você colocar aquela pose, dependendo da música, por exemplo, se eu vou tocar uma música que eu uso mais riffs, que eu vou usar mais os bordões, não tem nenhum problema eu tocar com a guitarra lá embaixo, porque não vai... Bem lá embaixo. Agora, de repente, se a música eu vou usar só os rápidos, né? Que exigem agilidade. Se ela estiver muito lá embaixo, a postura não vai favorecer. Então, assim, depende muito também da situação. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a tocar ou estudar só sentada, quando ela tocar em pé, se a correia não tiver, se a guitarra não tiver próxima, assim, mais ou menos na altura que fica sentada, ela vai sentir dificuldade, porque ela treinou o corpo dela durante muito tempo, e só na posição sentada. E a gente tem uma coisa que chama memória psicomotora, que ela funciona de acordo com movimentos repetitivos nossos, né? Então você acostumou a altura, a forma que ficou o seu pulso para execução, e aí quando você muda isso, vai ter dificuldade. Ou seja, então você tem que ver qual que é melhor para você e tal. Porque eu já vi guitarrista que joga lá no joelho, tipo lá embaixo, eu falei, nossa, tal, né? Tem umas estéticas também, né? E é mais pro rock and roll, né? Daí vai no meio do palco, aí faz aquele solo, todo mundo e tal, né? Então, na verdade, vai de acordo também com o que você quer, né? O que você quer fazer, né? A necessidade. Né? Algo mais, isso, de acordo com a necessidade, é isso aí. Eu acho que na música, assim, no instrumento, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu escutei de um professor que a forma como eu tocava o palheta era errada. E eu fiquei com aquilo na cabeça e, enfim, comecei a tocar da forma que ele me mostrou. E depois, quando eu comecei a conhecer outros guitarristas, e eu falo de guitar heroes, guitarras conhecidas mundialmente, cada um tem um jeito de segurar a palheta, aí um pouco desses mitos caíram para mim, assim. Eu acho que a música, ela funciona para você, e como ela funcionar para você, tá certo. Entendi. No seu caso, você usa mais em cima ou você usa mais embaixo? Eu uso ela mediana. Eu Geralmente... tô sentado aqui, então ela tá em cima, só pra manter, mas eu uso ela média, assim. Entendi. Tá, você usa ali, né, no meio... Mas eu vou te falar que se eu tiver por exemplo, eu tenho uma banda de rock, e se eu tiver muito no clima, for um evento mais favorável pra postura de palco, tudo, vai lá embaixo. É isso aí. É isso aí, galera. Esse foi o Rodrigo Mouras aqui no programa Players. É claro, tem que ter música. Ele vai rolar um som, mas antes, fica ligado na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/playersbr4. Vamos curtir então Rodrigo Mouras, programa Players.
Players. Rodrigo Mouras no programa Players. Rodrigo, tá acabando o nosso programa. Queria agradecer sua presença aqui nos estúdios da BR4. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Amém. Vocês também. Mas antes, fica na liberdade para passar o contato, Facebook, telefone. Fica na liberdade. Tá. Os meus contatos, eu vou passar primeiro as minhas redes sociais. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, tanto como músico, como produtor musical, é Rodrigo Mouras Oficial. Mouras com S no final, tá? Oficial. Então você encontra o Facebook, o Instagram, que são os meus principais meios de comunicação nas mídias, né, sociais. E também Mouras Produções, tá? Tanto no Facebook como no Instagram também, que é o nome da minha produtora, onde você vai encontrar os meus trabalhos. Tem bastante coisa interessante lá que eu gravo, e na minha página eu deixo bastante dica sobre gravação, meu dia a dia. Quem quiser acompanhar, é bacana, é bem instrutivo para vocês. Que legal. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Prazer, Tamo junto e viu? misturado. Continua nessa força aí, cara. Deus abençoe, que Deus possa te usar cada vez mais aí. Amém. Tamo junto. Foi um prazer, viu? É isso aí, galera. Esse foi o programa Players aqui pela BR4. Fica ligado no nosso canal, que em breve essa entrevista lá e muitas outras aqui na rede, que tá todo mundo plugado. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau.